Uma vez mais, boa noite, sejam todos bem-vindos de volta. Continuamos então a olhar para os temas que marcaram a semana. Antes do intervalo, estávamos então a olhar para o informe da Procuradora-Geral da República e olhávamos, José Manuel, para esta questão da dupla subordinação da Polícia de Investigação Criminal. No seu ponto de vista, até que ponto uma polícia judiciária no país poderá ajudar no esclarecimento dos crimes, sobretudo do crime organizado? A Procuradora fez referência a este tipo de crime, dizendo que é bastante complexo. Bom, antes de me referir a esse aspecto em concreto, é importante aqui destacar um aspecto muito importante que, por mais que a PIC esteja na PGR ou continue no Ministério do Interior, é preciso que haja, de facto, uma vontade de a justiça ser exercida neste país sem qualquer interferência daqueles que estão a nível do poder político. Este aqui é o aspecto fundamental. É possível, com a atual situação em que a nossa PIC está dentro do Ministério do Interior, fazer muito mais do que pode fazer. É possível a nossa Procuradoria da República, aqui dizia-se, parece que está-se contra a pessoa da doutora Beatriz Buxil. Longe disso, antes pelo contrário. Ela não foi em nome pessoal junto à Assembleia da República, de facto, foi a representação de um órgão específico de que é titular. Ora, o que nós estamos a querer dizer é que tem que haver vontade, até vontade política, para que haja justiça neste país. A justiça tem que estar de olhos vendados contra todos. A justiça não tem que olhar para A ou B ou C. Nós vimos aqui, deixa-me só dizer, que a Lei 10/91, de 10 de agosto, que é a lei da imprensa, obriga a todas as publicações nacionais que tenham que depositar na Procuradoria da República 2 exemplares. Para que servem? Para a PGR poder analisar, ver que informações eventualmente os jornais possam trazer, que sejam úteis para poder, que sejam da sua alçada, para poder averiguar. Nós tivemos, desde o ano passado, não é? Informações, sobretudo até este ano, tivemos informações, não é? Publicadas tanto para os jornais nacionais como para os jornais internacionais de renome, destaco isto, em que havia a questão do envolvimento, do suposto envolvimento do cidadão Armando Emílio Guebuza na negociada com a AN. A Procuradoria da República pura e simplesmente ficou muda em relação a este assunto. Quer dizer, como é que nós podemos pensar, o cidadão como é que pode pensar? É justiça para os pobres e que só funciona para os pobres. Em resposta às questões de insistência, a Procuradora disse que, de facto, tomaram conhecimento a partir da imprensa e que estão a seguir, portanto, este caso. Não lhe satisfaz? Tomara que isto, de facto estejam a seguir, porque nós já tivemos no mesmo pódio em que a PGR esteve lá, outros procuradores que prometeram a todo o gás, de todo o pulmão, a dizer que, olha, nós vamos trazer aqui os corruptos, não sei quantos. O que nós vimos é que a corrupção tende a crescer e nenhum, salvo um e o outro, 2, 3 casos. Os casos de corrupção que são julgados ao nível dos tribunais são funcionários que roubaram migalhas, são funcionários que desviaram coisinhas insignificantes. Os casos grandes de corrupção que assola e empobrece este país, nunca nós tivemos conhecimento, nem a PGR tem, não sei, a capacidade ou simplesmente sonega esses elementos. Portanto, a Polícia de Investigação Criminal, estando na PGR, eu acredito que vai melhorar a articulação no processo de investigação, vai melhorar, acima de tudo, que haja um controle da atividade desta mesma polícia. Digamos, a PGR vai passar sim a ser dona de todo o processo de investigação, para que não hajam casos em que a polícia prende, depois a PGR diz que não. Há aqui uma situação que deve ser clarificada. Mas, acima de tudo, é preciso haver vontade para que este país, a justiça, esteja no topo das prioridades. Não basta o melhor salário aos juízes, não basta instalações modernas, luxuosas. É preciso que o sistema permita justiça, que aceite justiça, que os moçambicanos merecem justiça. Exato. E vamos continuar no nosso resenha semanal e olhamos desta feita para mais um tema que marcou a semana. A Renamo acusou o governo de estar a cortar os seus corredores de fornecimento de mantimentos aos seus homens
armados, uma situação que de certa forma está a se repetir, segundo explicações dadas pela Renamo. Sr. Muchanga, até quando vamos ter, enfim, este braço de ferro, se é que de facto existe, se é que as forças de defesa e segurança estão a cortar essas linhas de fornecimento de mantimentos? Antes disso, eu queria dizer, sinceramente, o Sr. Zé Manuel aqui levantou uma questão muito importante. Quando foi a vez do Mohamed Bashir ser acusado de ser barão de droga, o Procurador-Geral da República não precisou de ser questionado. Chegou lá e explicou que tinha ouvido, tinha feito algum trabalho e, lamentavelmente, esse trabalho ainda não tinha tido resposta, até que ele cessou. Hoje é acusado o ex-chefe do Estado. E a Procuradoria não faz nada. Quer dizer, é complicado isto. A minha sobrinha está preocupada porque pensa que eu desprezei a Procuradora. Pelo contrário, em condições normais, tendo em conta os últimos informes que eu tenho, aquele informe deveria ter merecido uma censura. Eu deveria ter proposto à minha bancada uma moção de censura contra a Procuradora-Geral da República. Pesou o meu lado. Houve alguma benevolência do vosso lado? Não, nós tivemos que tolerar efetivamente por considerar que ela acaba de entrar, também faz parte do gênero. E se nós tivéssemos cometido esse erro politicamente, seríamos entendidos como pessoas que não queremos mulheres aonde? Na Procuradoria. E será ela a primeira a reclamar. Mas pronto, como ela já deu o recado. Desculpe. Os órgãos sejam ocupados por mulheres. Eu continuo deputado. Eu continuo deputado. Próximo ano a Procuradora vem lá. Vamos cruzar. Eu vou cumprir fielmente o teu desejo. Olhando para essa questão, vamos gerir o tempo. Olhando para essa questão das acusações feitas pela Renamo, de que lado estará a verdade, Sr. Nós nunca viemos à televisão dizer coisas que não se confirmam no terreno. Os vossos colegas, lamentavelmente, estavam na beira, não sei se conseguiram ir para Gorongosa. Se tiverem ido a Gorongosa, foram apanhar lá as imagens da comida retida pela polícia. Eu penso que o trabalho da polícia não é andar a vasculhar comida de pessoas. Viram os recibos. A comida foi comprada pela Renamo num armazém concreto. Destinava-se a alimentar pessoas conhecidas, até porque a pessoa não precisa de dizer essa comida vai para quem? A polícia. O que a polícia precisa de fazer é verificar se o que você leva é suspeito ou não. E só podem vasculhar comida se tiverem conhecimento de qual armazém que foi arrombado. Por que não integrar de uma vez por todas esses homens da Renamo para acabarmos e sairmos de facto dessa troca de acusações? Esta vontade não depende de nós. Desde 94 que o governo não tem dinheiro para integrar aqueles homens. Não, foi aprovado. Deixa eu te dizer, desde 94, quando o Manuel Antônio era ministro do Interior, o Raul Domingos foi para ali para entregar os homens da Renamo e disse-se que não havia orçamento. O porta-voz do Ministério dos Combatentes, antes de ontem, disse à sua televisão, quando anunciava o encontro de Inhambane, que o Fundo de Paz não é operacionalizável porque ainda nem apuraram quem vai ser o diretor-geral do Fundo. Agora você dizer que as pessoas devem se alimentar do Fundo de Paz. Fundo de Paz que vem de onde? Se o Fundo de Paz ainda nem foi operacionalizado. Como é que olha para esta contínua troca, digamos assim, de acusações, esta desconfiança que está instalada? Já ouvimos até os próprios mediadores deste diálogo político apelarem uma confiança mútua entre as partes. O que é que está a falhar no seu ponto de vista? Ok. Eu primeiro vou à tua questão, mas depois vou responder ao Muchanga com relação às mulheres. Dizer que neste mesmo painel, há cerca de 3, 4 semanas, se a memória não me falha, nós portanto, debatemos aqui, compulsamos sobre movimentações, portanto, a denúncia de movimentação de homens da Renamo, feitas pelo chefe da delegação do governo no diálogo. Portanto, hoje estamos a compulsar-nos sobre as queixas, portanto, por acaso do meu colega de painel, na condição de porta-voz. Essas queixas foram feitas pelo porta-voz da Renamo, tanto no sentido contrário, portanto, são homens, o exército, que não deixa, portanto, que homens da Renamo movimentem-se à vontade. A questão que eu coloco aqui é que... Desculpa, não é movimento, é comida.
O que estamos a discutir é comida. Comida que não chega para todos os efeitos. Tudo bem. Para todos não é movimento. Não. Portanto, esta comida foi encontrada com homens da RENAM que estão se a deslocar de um lugar para outro e foram abordados. Ou esta comida foi detida no armazém? São pessoas que vão comprar comida, pessoas conhecidas na Vila de Gorongosa, que estão a levar comida para os militares da RENAM, para os militares da RENAM não se deslocarem à procura de comida. E a polícia... Não. O que o ministro do Interior estava a discutir, o ministro da Agricultura, era a movimentação de pessoas da RENAM. Para evitar efetivamente esse movimento, temos que comprar comida para dar às pessoas onde estão. A polícia diz que não pode ir comida lá. Portanto, Muxanga, de novo, se conseguires te conter e não me interromper, como eu não o faço quando falas, seria muito bonito e elegante. Evita cometer De novo. Há 3, 4 semanas comentamos aqui, compulsamos sobre as denúncias feitas pelo governo com relação à movimentação da RENAM. Hoje estamos a compulsar-nos por denúncias feitas pela RENAM com relação ao governo. Portanto, o meu ponto aqui é simples e muito básico. Tudo isto resolve-se a uma questão. É que há homens armados fora do sistema das Forças de Defesa e Segurança. E temos, entretanto, o diálogo que estabeleceu a força da Hemochim e que tem mandato muito claro. Portanto, o mandato da Hemochim é exatamente resolver questões relacionadas com estes homens. Portanto, eu penso que enquanto estes homens continuarem dispersos e enquanto nós ouvirmos, portanto, estas declarações que esta situação não pode ser também olhada de forma isolada. Portanto, há algo que propicia isto. Nós ouvimos da liderança da RENAM, ouvimos do próprio porta-voz da RENAM, ouvimos da chefe da bancada, portanto, após o chumbo do projeto das autarquias provinciais, que o futuro era incerto. Ouvimos também dizer que podíamos esperar qualquer coisa. Portanto, são estas situações que põem alerta as forças de defesa e segurança. São estas situações que, escudando-se na necessidade de zelar ou garantir a estabilidade, de garantir a segurança ao povo moçambicano, pode levar a que haja esta vasculha, como quisermos aqui chamar. Portanto, em princípio, ir comprar comida e transportar esta comida, desde que a pessoa tenha lá os comprovativos de que a comida não é roubada, não é produto de saque, não é produto ilícito, não devia ser problema. Portanto, a questão aqui, se nós continuarmos a insistir que é pura e simplesmente comida, estaremos a tapar os nossos olhos. Portanto, estaremos aqui a permitir que um problema não seja aflorado. E eu penso que a questão aqui de fundo, o que realmente deve preocupar a todos nós é o que é feito destes homens. Por que há necessidade de ir-se comprar comida para alimentar homens? O que é que vamos fazer com estas forças? Porque enquanto não se resolver, isto vai continuar. Num momento vamos ter, portanto, queixas, vamos ter denúncias do governo, em algum momento, e em outro momento vamos ter queixas e denúncias da RENAM, porque este é um problema, e é um problema real. Portanto, é preciso encontrar uma resposta muito concreta ao mandato que a Hemochim tem. É preciso que estes homens, as forças residuais da RENAM, sejam claramente desmobilizadas, sejam desmilitarizadas e reintegradas, portanto, na vida social. Enquanto elas não estiverem desmobilizadas, enquanto elas precisarem que alguém se transporte e leve-lhes mantimentos, porque se elas forem à procura de mantimentos, então serão de alguma forma administradas pelas forças de defesa e segurança, vai ser sempre isto. Então, a atenção estará lá. E eu penso que mais do que estamos aqui a discutir, estamos semana após semana a olhar para denúncias de uma e de outra parte. É necessário que estas duas partes, que estão, aliás, reúnem-se semanalmente no Centro de Conferência João Quixissano e têm lá mandato para encontrar respostas para esta questão, resolvam de forma definitiva. José Manuel, em 40 segundos, como ultrapassar este problema? Bom, deixa-me dizer só duas coisas. Recuar um pouquinho, a Procuradora-Geral da República, se me permite, Matavel, trouxe um dado extremamente novo, interessante, que vale a pena referir, sobre a violência doméstica. Disse que no ano passado, 2014, houve 23.659 casos. Destes, portanto, 11.669, portanto, corresponde a agressões para homens. Significa que parece que os homens já estão a levar mais porrada do que as mulheres, que nestas estatísticas refere 4.188 mulheres, 7.872 crianças. Portanto, é mais um elemento para dizer que o que nós tivemos na PGR são números e não uma reflexão sobre esses mesmos dados. Ora, em relação a esta questão de provocação a parte, naquilo que é... Eu penso que a Constituição da República diz claramente que todo cidadão tem direito à vida. E o direito à vida passa por comer.
Portanto, reter comida é exatamente, não é? É com um objetivo claro, para que os destinatários desta comida possam morrer de fome. E como ninguém quer morrer à fome, não é? Não é verdade? O que nós podemos esperar eventualmente é que esses os destinatários dessa alimentação possam por outras vias procurar alimento. E aí estamos a desembocar outra vez na confusão. Portanto, eu penso que se isso aconteceu, de facto, é de todo condenável. Portanto, não se trata de armas, trata-se de comida. Se é comida comprada em algum sítio. Portanto, eu penso que vale mesmo dizer que não. O que as duas partes devem fazer é entenderem-se. Devem se entender, porque nós não estamos interessados em mais guerra. Devem se entender, sentarem, resolver as suas diferenças, integrar-se, a integração dos homens da Renam junto de onde devem ser integrados e ultrapassar de uma vez por todas. Porque deste jeito os moçambicanos não podem continuar a viver na indecisão, na incerteza, porque isto, de facto, não nos leva a lado nenhum, nem mesmo para o desenvolvimento. Estamos comprometidos. Muito bem, vamos já a um brevíssimo intervalo. Voltamos já para finalizar este tema e olhar para mais um que marcou a semana. Até já.